quando a gente fala de soldagem e dessoldagem de componentes eletrônicos, seria interessante saber o que nunca fazer ao soldar ou dessoldar um componente eletrônico ou na montagem ou manutenção de componentes eletrônicos. O que nunca fazer nesse sentido. Quer se deixar aquela moral pra nós, dando like nesse vídeo top de linha, fazendo a sua inscrição no canal se você é novo por aqui, quer aprender a eletrônica do absoluto zero e ativa o sininho, dá lá um clique no sininho para poder receber todas as notificações de todo o conteúdo que a gente faz do fundo do coração para todos vocês da família Eletrônica Fácil. Fechou? Um abraço e vamos pra cima! Vou fazer uma pergunta para você agora, vou jogar bomba aí para você. Lá vem. Tá bom? O que você fazia lá no início, quando você estava aprendendo eletrônica, e que você olha hoje e você pensa assim, ó, nossa, como eu fazia aquilo, sendo que hoje já não faz nenhum sentido mais. Ou seja, o que você nunca mais faz hoje que você fazia quando estava começando a estudar eletrônica? Olha, acho que eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fazia e que hoje eu tenho um certo terror. Quando eu lembro que eu fazia isso, por exemplo, vou dar um exemplo primeiro para depois falar da eletrônica. Sabe quando fica uma pelinha assim, ó, do lado da unha aqui? Você fala assim, vou dar uma puxadinha só nessa pelinha aqui, e de repente vem quase a pele do corpo inteiro. Você puxa... Machuca, né? Nossa, e era uma pelinha pequenininha ali. Que aí você vai e puxa, e aí o negócio arregaça o dedo. Fica ardendo, você fala, por que eu fiz isso? Aí vem as dores, né? Você fala, ai meu Deus do céu. É exatamente isso que eu fazia com a placa eletrônica, quando eu tentava tirar um componente, que eu colocava o ferro de solda, eu via a solda derretendo por cima, não estava derretido na parte de dentro do furo metalizado, e eu puxava na ansiedade esse componente. E o que acontecia? Essa pelinha vinha levando as trilhas, as ilhas, tudo que tinha em volta, e eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Isso era uma coisa que eu fazia, que hoje eu já não vejo mais sentido. Né? E falando sobre isso, né, uma coisa muito interessante, que isso se aplica a todos os componentes eletrônicos, viu, pessoal? Tá? Por quê? Porque quando você trabalha, por exemplo, né, vamos supor que você vai dessoldar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor, ele ainda tem os dois terminais dele aqui, ó, próximos. Então você pode esquentar um, esquentar outro, esquentar um, esquentar outro, esquentar um, esquentar outro. E você consegue então manter a solda derretida aqui por mais tempo, porque a solda está muito pertinho uma da outra. Legal? Agora, quando você vai trabalhar com componentes com terminais mais distantes, né, é comum você esquentar uma ilha de solda, e aí a hora que você vai esquentar outra para tentar tirar o componente eletrônico, o que acontece? A outra solda esfriou, se esfriou, ela solidifica. Se você tentar puxar com um alicate, de bico, automaticamente, se ela está fixada na ilha e na trilha da placa, você vai levar a placa junto, a trilha e a ilha de placa. Vai levar ela junto, vai erguer, vai destruir, vai ficar um negócio horripilante. Perfeito? Então, tome muito cuidado com isso. E existe um produto, né? Então, isso é o que nunca fazer, gente. O que nunca fazer é você puxar componentes eletrônicos sem ter a certeza que todas as ilhas de solda que prendem ele na placa estão totalmente aquecidas a ponto de deixar a solda em estado líquido. Perfeito? Então, isso é o que nunca fazer. Legal? E aí tem um produto que eu gostaria de recomendar para vocês. Tem um produto muito massa, tá? Que é a solda de baixa fusão. Perfeito? Você usa solda de baixa fusão aí, David? Opa, minha parceira aqui, ó, não falta não. Isso aqui tá aqui, ó. Tá fácil aqui, aí para mostrar pra galera? Aí, ó. Aí, ó, o famoso salva-chip, galera, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Depois a galera que está ao vivo aí não vai pesquisar agora, porque você não vai sair da live, né? Pelo amor de Deus, né? É brincadeira eu estar aqui com o David ensinando vocês saírem da live para pesquisar agora, tá bom? Mas depois vocês pesquisam aí, ó, solda de baixa fusão, tá bom? Gente, tem inúmeros vídeos aqui no Eletrônica Fácil. Depois eu vou tentar deixar em algum card aqui para vocês, ó. Lá do outro lado, lá vou deixar algum card que vai aparecer aqui em cima para vocês,
tá bom? Sobre solda de baixa fusão, perfeito? Mas simplificando, o que é a solda de baixa fusão mesmo, David? É uma solda que tem seu ponto de fusão, seu ponto de derretimento numa temperatura mais baixa do que a solda que a gente utiliza para fazer a fixação permanente do componente, né? Ela tem uma fusão mais baixa e com isso ela permanece com a temperatura que a gente joga ali em cima da placa e no componente, ela permanece por mais tempo em estado líquido. E com isso você consegue tirar o componente sem sacrificar. E aí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem uma liga de solda, né? Até tem uma pergunta muito interessante aqui do Ivan. Qual é a temperatura de fusão, né, do estanho? Ivan, isso aqui vai depender de qual é a solda que você está usando. Tá bom? Tem solda que a temperatura de fusão ali, que sai do estado sólido para o líquido, é 180, 190, algumas 200, tá bom? Mas isso vai depender da mistura da solda. Porque a solda não é só estanho. Perfeito, Ivan? Tem solda, Ivan, que é estanho chumbo. Tem solda que é lead free, ou seja, ela é ausente de chumbo. Então, nesse caso, quando é ausente de chumbo, o ponto de fusão sobe. Por quê? Porque o chumbo faz com que o ponto de fusão abaixe. Quanto mais chumbo tem na solda, menor é a temperatura para você começar a derretê-la. Tá bom? Se você tem uma solda lead free, que é, por exemplo, ausente de chumbo, para atender a normalização Ross, legal? E ela é estanho prata cobre, um pouquinho de tungstênio, tá bom? Você pode subir esse ponto de fusão para 210, 220 graus, legal? Perfeito? E já a gente pode falar, né? A gente só vai continuar no raciocínio do salva chip para não perder, mas depois a gente fala o que influencia uma e a outra aí na prática, tá? Mas o que é interessante, Ivan e família eletrônica fácil? Que o salva chip, ele vai a 100 graus, ele já vai derreter, por exemplo, tá bom? Depois a gente pode baixar um datasheet para mostrar aqui para a galera. Mas só para você ter a noção. Se ele derrete a 100, 80, 90, enfim, mais baixo do que a solda normal, quando você aquece ele a 300, o que vai acontecer, gente? Para ele sair de 300 e voltar a essa temperatura de 100, vai demorar muito mais tempo para ele sair do líquido para o sólido. Então ele vai ficar mole, ele vai ficar líquido, ele vai ficar derretido muito mais tempo. Então eu posso, com o salva chip, tá bom? Que você tipicamente mistura na outra solda, tá, gente? Beleza? Então vamos supor que eu quero soltar esse capacitor brutal aqui, ó, do link DC. Então você vai misturar nessa solda aqui, gente, ó, nessa solda que tá aqui, você vai aquecer, perfeito? Vai aquecer e vai derreter e vai misturar o salva chip. Tá? E aí, quando você misturar o salva chip, você esquentou um lado, esquentou o outro, a solda ela vai ficar em estado líquido por muito mais tempo, o que vai dar a chance de você poder tirar o componente muito mais fácil. Então, essa é a ideia de você usar o salva chip para dessoldar componentes eletrônicos e não tirar a ilha de solda e a trilha igual o David falou, e que inclusive eu já fiz isso também, tá? Na verdade, isso acontece porque muitas das vezes a gente está muito ansioso. A gente quer tirar o componente de tudo quanto é jeito, na marra. Você quer arrancar o componente, né? Sai daí, então, filho de Deus. Só que o que as pessoas esquecem? Do furo metalizado, né, David? Esse camarada é complicado, viu? É horripilante esse cara. Exatamente. Então, deixa eu tentar achar aqui para a galera. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, pessoal, o furo metalizado, tá bom? Porque o que acontece? Quando a placa é single layer, tem 3 tipos de placa, né, David? Quais são mesmo? A single layer. Isso, a dupla face. A dupla face. Dupla face. E aquela que é multilayer, né? E a gente vai ter layers no meio, né? Num sanduíche de... Ó, vou mostrar aqui pro pessoal. Gente, ó, tá vendo aqui, ó? Então, quando você tem uma placa assim, ó, olha lá, ó. Legal. Quando você tem uma placa desse jeitinho aqui, você tem o layer de cima, que é chamado de top copper, que é esse layer aqui, ó. Então, o layer de cima aqui, o verdinho claro, top copper. Embaixo lá a última camada lá, é o bottom copper, que é o cobre de baixo, o top copper é o cobre da parte de cima. E aí você tem, gente, os internal layers, perfeito?
que geralmente são layers de alimentação, inclusive, tá bom? Beleza? E o que vai acontecer aqui, ó? Para a ilha de solda da parte de baixo se conectar lá na ilha de cima, tem um furo e um tubo perfeito que se encaixa aqui dentro do furo, que tem característica metalizada, ele é de metal, para ter a continuidade elétrica. Então, ele vai fazer com que exista a continuidade do layer de baixo com o top layer, com o top copper, o layer lá de cima. Quando você solda o componente aqui embaixo, né, David? Quando você solda o componente aqui embaixo, o que acontece com a solda? Fala para a galera aí. Ela penetra, né? Ela vai penetrando ali, ela vai entrando dentro do furo metalizado. Exatamente. Então, quando você solda, aquela soldinha que você acha que está só ali embaixo, ela entrou nesse furo metalizado que aqui está e, inclusive, ela solda do outro lado. É por isso, gente, que muitas das vezes você solda um lado com... Quem de vocês já fez isso? Você solda um lado da placa e a solda vai para o outro lado. Deixa aqui no campo de comentários. Aconteceu comigo, professor. Deixa aqui no campo de comentários, tá bom? Isso daí não é magia, tá bom? Isso daí acontece por quê? Porque a solda, ela vai acompanhar a gravidade. Então, você solda um lado, ela vai, como está tudo aquecido, você aqueceu um lado, ela vai aquecer o furo metalizado, aquece o outro lado do layer, a solda ela vai descer e vai preencher ele de solda do outro lado. Só que se você está muito ansioso, aquece uma ilha de solda, por exemplo, essa ilha aqui, ó. Se você aquece essa ilha aqui, e a solda derreteu aqui, não quer dizer que se ela derreteu aqui, ela derreteu do outro lado, ou dentro do furo. E aí, se o terminal do componente está passando totalmente ali, e você tentar puxar, você vai quebrar as trilhas da placa eletrônica, gente. Tá? Então, isso é muito grave, isso é o que você nunca deve fazer. Legal? Ó, o Irenildo falou aqui, ó, já aconteceu comigo, né? O Nova Eletrônica falou que ó, já aconteceu também, fiz muito isso, tá bom? Então, isso vocês nunca devem fazer no momento de tirar um componente da placa eletrônica, legal? E nessa ótica, quando você usa o salva-chip, automaticamente derretendo essa solda ela vai se misturar com a outra e ela vai tornar esse processo de ela fica líquida por muito mais tempo. Porque o ponto de fusão dela é muito mais baixo. Tá bom? Legal? Então, isso é o que você tem que fazer para facilitar a remoção dos componentes eletrônicos aí no processo de manutenção. Legal? Inclusive, fica a dica, então, usar o salva-chip para retirar e remover componentes eletrônicos de placas. Legal? Tem mais uma coisa que não pode fazer, só que agora é sobre a utilização do salva-chip. O que nunca fazer na utilização do salva-chip. Mas isso aí é a próxima pergunta, é a próxima coisa que eu vou responder. Não vou responder agora. Não sou obrigado a responder tudo ao mesmo tempo aqui. Não sou obrigado. Não sou obrigado. Tá bom? Truco? Não sou obrigado agora. Por quê, gente? Porque eu gostaria de convidar vocês para baixarem o nosso e-book, legal? Então, clica no link aqui da descrição do vídeo e conhece o cursoseletronicafácil.com.br. Lá no nosso site você vai poder baixar o nosso e-book, o nosso livro de mais de 270 páginas, que é maravilhoso, incrível e sensacional para você desbravar o mundo da eletrônica e partindo do absoluto zero. Lembrando que você pode imprimir, encadernar, compartilhar o e-book com outras pessoas também. Fechou? Beleza? E depois que você baixou o e-book, se quiser fazer um curso completo, conheça também o curso de Eletrônica Fácil, um curso incrível, maravilhoso, show de bola para você desbravar o mundo da eletrônica partindo do absoluto zero. Legal? E se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica, existe uma loja maravilhosa chamada lojaeletronicafácil.com.br. Confira todos os produtos, o link está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, nós montamos 2 kits top na área de soldagem, David. O kit para soldagem 6 em 1, que tem tudo que a galera precisa para fazer as suas soldagens e manutenções. Começa lá com álcool isopropílico, com fluxo resinoso, fluxo líquido, pasta para soldar Soldatec, fluxo passoso escovinha para fazer aquela limpeza de placa. E também tem um kit soldagem para iniciante, para quem quer começar a soldar e dessoldar aí sistemas eletrônicos. Ferro de solda, Soldatec, a solda em fio,
Perfeito? Também tem aqui o suporte, o sugador. Tudo isso e muito mais você acha na loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Inclusive o Márcio já falou aqui, ó. Já comprei. Show de bola, meu querido. O que você, na hora de fazer uma manutenção com ele aí, não recomenda aí pra galera fazer? Acho que pensando aqui agora, o que me vem é nunca utilizá-lo como solda permanente, como a solda que vai ficar no componente, e nunca deixar de limpar a região onde ele for aplicado. O que me vem agora é o que eu não faço, é o que eu não, de jeito nenhum, deixo isso acontecer. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Perfeito. Vou aprender agora. Perfeito, é isso mesmo, tá? Porque, gente, olha só. Salva chip, o nome dela já fala, é solda de baixa fusão. Tá bom? Depois, a gente pode baixar um datasheet de um salva chip, legal, e a gente pode, com o datasheet, ver um ponto de fusão dele aqui, tá? Mas, pensando num ponto de fusão próximo a 100 graus, por exemplo, 80 graus, 90 graus, enfim, tá? Esse cara aí, se ele tá fixando, se você usa ele para soldar um componente, vamos supor que acabou tua solda. E aí você fala, mas daí tem lá o salva-chip lá, que tá como se fosse o diabinho tentador. Use o salva-chip para soldar lá, né? Tá na mão já, né? Já tá aqui mesmo, né? Beleza. Você vai lá, vou soldar com salva-chip mesmo. Aí você solda esse cara aqui. Pode acontecer de você fixar um componente eletrônico, pessoal, que por ele circule uma alta corrente e gere um aquecimento muito brutal na placa. Se a placa aquecer demais, se gerar um efeito Joule muito grande, ou se aquele componente for sobrecarregado, ou entrar em curto, ou coisas parecidas, a ponto de você aquecer aquele ponto na temperatura de fusão do salva-chip, tá bom? Essa é a primeira justificativa de você não usar ele. Ele pode derreter acidentalmente. Então, não use o salva-chip por esse motivo, é o primeiro motivo. Segundo, pessoal, o salva-chip ele não foi idealizado para gerar resistência mecânica e condutividade elétrica ao mesmo ponto que a solda normal, com liga estanho-chumbo, estanho-cobre, tungstênio, estanho-prata, cobre, tungstênio, que são as soldas aí de frio, ausência de chumbo, e etc. Porque a solda, qual é o papel dela? É fixação mecânica e condutividade elétrica. São os dois papéis principais de uma soldagem top de linha. Tá bom? Quando você faz a solda com salva-chip, o material do salva-chip não foi idealizado para isso. Então, ele não vai gerar boa resistência mecânica e não vai gerar boa condutividade elétrica. Então, é a segunda justificativa. O salva-chip ele foi feito para salvar a sua dessoldagem eletrônica e não a soldagem eletrônica. Terceiro motivo, pessoal, a solda com o salva-chip é horrorosa no aspecto estético. Vocês vão perceber que quando vocês usarem o salva-chip para fazer as suas manutenções eletrônicas, a solda com o salva-chip, você vai ter uma uniformidade no perfil da solda, vai gerar bolota de solda, ela não adere com perfeição à ilha de solda, ela não vai gerar aquela solda perfeita. Você pode encher ela de fluxo, pode encher de pasta solda técnica, pode encher do que vocês quiserem, pode encher de oração, pode encher de do que vocês quiserem. Tá? Fazer promessa. Você pode rezar, fazer promessa, pode comprar o que você quiser aí. Não vai gerar um aspecto de condutividade elétrica, resistência mecânica e, esteticamente falando, excelente para a tua soldagem eletrônica. Então, o salva-chip, ele é focado no quê? No processo de dessoldagem. Só que aí, cai exatamente no que o David falou. Qual é o risco de usar o salva-chip? É você esquecer de remover 100% ele da placa. Então, para quem é muito apressado, David, o que o cara faz? O que a galera faz? Vou dessoldar esse transformador Chopper aqui, ó. Eu tenho o transformador Chopper lá na placa eletrônica. Vou dessoldar esse cara aqui. Beleza. Aí ele pega, enche aqui de salva-chip, lá nas ilhas de solda, belezinha, tirou o Chopper. Só que daí ainda tem salva-chip aqui tanto na superfície quanto dentro dos furos metalizados.
Então, o que vocês vão ter que fazer, galera? Vocês vão ter que usar sugador de solda e malha dessoldadora. Vocês vão ter que usar sugador de solda e malha dessoldadora. Inclusive, deixa eu achar aqui para a galera aqui o sugador de solda e a malha dessoldadora para absorver, gente, 100% da solda que está na placa. Por quê? Porque enquanto tiver a solda de baixa fusão na placa, você vai adicionar solda nova e você vai ver pelo aspecto visual dela que ela fica totalmente opaca. Você adiciona a solda nova, ela mistura com o salva-chip, por ela ser de baixa fusão, fica uma solda fosca, uma solda horrorosa, e uma solda que não gera perfil de vulcão. Você consegue ver nitidamente que ela não fixa corretamente o componente. E enquanto isso acontecer, você tem que fazer o quê, David? Sugar de novo, malha dessoldadora de novo, para depois adicionar solda nova. Então, o que eu recomendo? Usou o salva-chip, o que você faz? Tirou o componente? Tirou. Aquece cada uma das ilhas de solda. Ó que dica top, hein, pessoal? Aquece cada uma das ilhas de solda e adiciona solda boa, solda nova nela. Então, já que o componente já saiu, aquece cada uma das ilhas de solda e derrete a solda estanho chumbo ou estanho lead free, enfim. Tá? Por quê? Porque daí você já vai ter ela em alta intensidade e você vai usar o sugador e a malha de soldadora para ir absorvendo tudo. Tirou tudo bonitinho, aí você vai soldar novamente. Toma muito cuidado com isso. Principalmente, né, David, quando a gente fala de componentes de potência. Então, tem transistores de potência, MOSFETs de potência, você tem IGBTs, tem reguladores de tensão que são fixados em dissipadores metálicos, né? Então, por exemplo, essa placa aqui do ar-condicionado inverter, ó, aqui está a etapa de potência dele. Então, esses caras aqui, se o dissipador de calor não estiver trabalhando muito bem, eles podem aquecer demais. E quanto mais solda de baixa fusão tiver penetrado aqui, mais tende ao quê? A gerar um problema de contato elétrico. E toda vez que você mistura uma solda de baixa fusão com uma solda normal para você fixar o componente, você altera o ponto de fusão da solda boa. O que pode gerar todos esses problemas que a gente falou aqui para você, tá? Então, nunca não solde componentes com salva-chip e nem misture solda boa com salva-chip para fixar o componente. Você deve retirar totalmente o resíduo do salva-chip na placa para depois fazer uma soldagem com a solda. Show de bola. É ou não é, meu querido? Opa, e não esquecendo também que vai ficar resquícios de salva-chip na ponta do seu ferro de solda também. Então, limpe a ponta do seu ferro de solda também. Exatamente. Então, tá soldando lá e você colocou o salva-chip na placa para derreter o salva-chip. Quem fez isso foi a ponta do ferro. Lambreca toda a ponta, cara. Depois você vai soldar, nossa, vira uma nhaca. Vira uma contaminação faixa preta. Deixa aí a hashtag. Contaminação faixa preta no campo de comentários. E, gente, então, se você quer aprender tudo isso e muito mais, não esquece de baixar o seu e-book gratuito, tá bom? Acesse aí o cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Conhece o nosso curso completo de eletrônica e baixa o teu livrão gratuito. Você já baixou o livrão? Deixa aí a hashtag livro top se você curtiu no campo de comentários. Pode imprimir, pode encadernar, use ele para aprender demais a desbravar o fantástico mundo da eletrônica gratuito. Então, só tem a ganhar quem baixar, né, David? Opa, com absoluta certeza. Muito conhecimento, muitas dicas. É um material, assim, sensacional para direcionar os estudos. Recomendo. Perfeito. O David, quando começou a aprender eletrônica 2 anos atrás, a primeira coisa que ele fez lá, baixou o e-book, imprimiu e buscou a faixa preta. É isso que tem que acontecer com você também, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. E também, gente, se quiser turbinar a tua bancada de eletrônica, acessa aí a lojaeletronicafácil.com.br. Lá tem kits para você fazer soldagem eletrônica, kit 6 em 1 com fluxos, kit com ferro de solda para você começar a montar sua bancadinha, instrumentos de medição, esponja metálica, suporte para ferro, escovinha, tudo isso e muito mais você acha na loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Fechou?
E é claro que agora vem muito mais coisa boa vindo por aí. E vamos para cima. Muito bem, meu querido David de Oliveira. Galera, se vocês estão curtindo, ó, olha só, assim como o Robson Vidal, um forte abraço, meu querido Robson Vidal. Tamo junto, vamos que vamos, vamos para cima, gente. Se vocês estão curtindo, deixa a hashtag resenha top. Hashtag resenha top aqui no campo de comentários, tá bom? Deixa a hashtag resenha top para a gente saber que vocês estão gostando, para a gente poder fazer mais lives como essa, não é, David? Opa, com certeza. Isso são dicas que são muito preciosas, né? Para dar o quê? Qualidade no seu trabalho. São dicas, soldagem e tal, mas a base da eletrônica está na soldagem. A conexão dos componentes estão na soldagem. Tudo que é feito tem soldagem eletrônica. Então, você quer um trabalho de qualidade, começa ali ó, do básico, fazendo uma boa soldagem, tudo limpinho, sem pressa, com muita paciência, que depois isso vira rotina. Depois você não vai ficar pensando mais que você tem que limpar o ferro de solda, que você tem que limpar o lugar onde vai fazer a soldagem. Isso virou rotina do seu trabalho de qualidade. Então você vira um técnico de qualidade, um aluno de qualidade, um iniciante de qualidade, e com certeza, num futuro, os frutos vão ser muito bons, porque você começou certinho, porque você está fazendo com muita calma, entendendo que todo o processo tem erro e acerto, compreendendo por que você errou, onde foi que eu errei? Foi aqui, eu não limpei, olha o que aconteceu com esse componente, ele ficou solto, nossa, mexi nele, ele soltou. Por quê? O professor explicou, por conta disso, Então, com muita calma, muita paciência, essas dicas vão fazendo o quê? Nosso trabalho ser cada vez mais de excelência, mais perfeito nunca é, mas cada vez mais com muita próximo frequência, a gente vai buscando a excelência. Exatamente. É assim que a gente chega à faixa preta em qualquer nicho, né? Ninguém tem uma saúde melhor se você com muita frequência ir fazendo a sua atividade física, por fazendo os seus exercícios, né? Ninguém deixa o corpo mais bonito se não for todo dia fazer um treino lá na academia, se não fizer a sua musculação. Ninguém fala inglês ou português ou aprende eletrônica melhor se não fizer um pouquinho todo dia com muita constância. É um pouco todo dia que faz a diferença lá no final. Lembra sempre disso, pessoal. Por isso que a frequência... Não adianta estudar eletrônica um dia na semana, não. Tem que ser um pouquinho por dia. Tem que virar uma rotina. Assim como fazer o bem. Fazer o bem tem que ser a rotina diária. Tá bom? Porque tudo aquilo que vira rotina, você começa a fazer no automático. E fazendo no automático coisas boas, as coisas só tendem a melhorar a cada dia mais. Pode ter total certeza. Tá bom? Um abraço para o Carlos, pelo resenha top, valeu. Um abraço para o D7 oficial, Nova Eletrônica lá, o Ailton e a Maricelma. Tamo junto, José Pires, o Ivan, legal. O Carlos falou aqui, ó. Professor, como faço para tirar capacitores eletrolíticos SMD sem estourá-los? Poderia me ajudar? Carlos, eu vou fazer o seguinte, meu querido. Nós vamos, então, gravar uma masterclass para você sobre como dessoldar capacitores eletrolíticos com ferro de soldar e com extração de ar quente, dando dicas de como retirar esses componentes de forma show de bola de placas eletrônicas, tá bom? Quando a gente fizer, fica ligado no YouTube, perfeito, que vai ser uma aula que não só você quer aprender, tenho total certeza, mas... inclusive, depois que acabar essa live, comenta nos comentários dela, tá bom? Para que a gente possa relembrar isso e poder, então, gravar esse vídeo, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem ter essa mesma dúvida. Beleza, Carlos? Mas deixa com a gente, tá, meu querido? Um abraço aí para você, tá? David, vamos continuar, então. Nós estamos na segunda metade da nossa resenha top aqui, a resenha eletrônica fácil. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Lá vem outra. Hoje estou sendo bombardeado. Me ajudem, galera. Exatamente, né? Por que é muito importante a gente perguntar aqui para você? Porque você foi um iniciante no mundo da eletrônica há 2 anos atrás e você, com certeza, cometeu muitos erros, assim como eu, quando comecei em 2008, há 14 anos atrás, também cometi, e a galera que está assistindo aqui ao vivo também que está começando na área, também acaba cometendo, né?
Fala para mim, David, analisando lá quando você começou a utilizar o ferro de solda, o ferro de soldar, que é uma coisa, inclusive esse aqui tem na loja eletronicafácil.com.br, tá bom, pessoal? É o melhor do mundo. Legal, muito bom esse ferro de solda chip SC, tá? Fala para mim uma coisa, meu querido. O que você fazia com o ferro de soldar quando você começou a soldar, dessoldar, fazer manutenção de placas, inclusive pegou placas de sucata para treinar esse processo, né? Sei que você fez muito isso. Inclusive, recomendo isso para todos, tá bom? Que estão começando na área. Pega a placa eletrônica lá no ferro velho, pega a placa eletrônica detonada em loja de informática e lá você treina o teu processo de soldagem e dessoldagem, tá bom? Mas o que você fez lá no início e que você recomenda nunca mais os iniciantes que estão aí participando fazerem? Fala aí pra galera. Pode falar sem vergonha, tá bom? Não, vou falar legal. Com muito orgulho, porque foi um aprendizado. Isso, vai lá. Eu fiz essa pergunta na live, eu não sabia como limpar o meu ferro de solda. Eu não sabia, né? Não tinha conhecimento, era zero eletrônica. Era zero. Ninguém nasceu sabendo, né? E o que acontecia? Durante a utilização do ferro, nas minhas experiências, ele começava a acumular sujeira na ponta. Ah, e aí um belo dia eu tive uma brilhante ideia. Falei, já sei. Maresia, oxidação, o que pode eliminar isso? Lixa. Vou lixar a ponta do meu ferro de solda. Meti a lixa, deixei ele brilhando, fiquei todo feliz e fui comentar com o professor na live. Falei, professor, eu lixei o meu ferro, ficou incrível. David, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu me assustei, falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí o professor explicou que não era uma das melhores atitudes lixar. Eu lixei muito ferro de solda, muito, porque todo dia ele sujava e eu lixava, porque depois não dava para limpar mais mesmo, não tinha mais o que fazer. Então eu usava, ele sujava. Aí eu lixava. Não tinha mais ponto, tava igual lápis. Numa semana ele tava só o toquinho. Mas eu lixei. Detalhe, né? Então, você lixou manualmente, né? Ainda tem algumas pessoas que acabam passando no esmeril. É porque eu não tinha o esmeril, viu? Porque se eu tivesse, eu tinha usado. Tá vendo só? Quem aí da galera que está assistindo já passou a ponta do ferro de soldar no esmeril? Deixa a hashtag eu já fiz aqui no campo de comentário, gente. Né? Então, essa é a primeira coisa que você não faria mais hoje, né? Não faço. Não passe a lixa e nem os esmeril na ponta do seu ferro de soldar, tá bom? Agora, vamos lá, David. Por que o professor Rodolfo não recomenda fazer isso? Por quê? É uma coisa que eu também não tinha reparado. A ponta do ferro, ela vem com um tratamento nessa parte onde a soldagem é feita, justamente para que essa capa protetora ela proteja a ponta do seu ferro de solda, ela forme uma camada que vai ajudar na aderência da solda. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber aqui, ó, que a ponta ela tem um tratamento superficial diferente do corpo total da ponta. Então, o local que você aquece para realizar os processos de soldagem e dessoldagem, ela tem um tratamento superficial diferenciado em relação a 90% do corpo total da ponta que entra dentro aqui do ferro de soldar. Perfeito? E esse banho superficial, que geralmente é de níquel cromo, entre outras ligas, é para proteger contra a oxidação, para facilitar a aderência, para facilitar a transferência térmica, para facilitar a condutividade térmica da ponta junto à placa e o terminal do componente, para deixar a ponta limpa, para não contaminar a sua placa, a sua solda com a ponta do ferro, tudo isso e muito mais. Perfeito? Só que aí, se você chega com a maior e melhor das boas intenções, né? E mete uma lixa aqui, ó. Se você lixa a ponta do ferro, né? Passa a lixa lá, perfeito? Ou passa a ponta no esmeril, ou passa, como o Carlos falou aqui, ó, já passou
Lixa de unha. Já usei também. Então, né? O que vai acontecer, pessoal? Você vai tirar essa camada. Se você tirar essa camada, parabéns. Você acabou de assassinar a ponta do ferro de solda. Por quê? Porque você tirou essa camada. Então, se você tirou essa camada, né? Olha só aqui, o Alziro falou aqui, ó, já usei lima de amolar Passamos faca, por isso. tá vendo? Então, você tirando essa camada, a proteção que ele tem adicional contra a penetração de oxidação e etc., você jogou fora. Então, a chance de ele oxidar, sujar e se contaminar fica muito maior. Tá bom, gente? Então, o que você não deve fazer? É lixar, passar a ponta no esmeril, passar a lixa de unha, ou lima de amolar faca, ou lima de amolar dente de serrote, né? Aquela lima triangular. Não faça isso, perfeito? Tá bom? Não faça isso com a sua ponta do seu ferro de soldar. Legal? Mas a gente está aqui para ensinar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Legal? Beleza? Enquanto eu vou explicando o que deve ser feito, o David vai fechar a janela lá da casa dele, lá, né, David? Porque daqui a pouco já está dando o final da live. Pode fechar. Tranquilo. Então, o que acontece, gente? O que você deve fazer? Então, para limpar a ponta do ferro, gente, passo número 1. Você deve estanhar a ponta do seu ferro de solda. Então, sempre adicione o máximo de estanho possível na ponta do seu ferro de solda. Perfeito? Passo número 2. Se você tiver a condição, né, use esse produto aqui, que é a esponja metálica. Você tem uma esponja metálica aí, David? Opa! Tá aqui. Vamos mostrar para a galera a esponja metálica aqui na loja eletronicafácil.com.br. Olha só, gente. Essa esponja metálica aqui... apareceu aí, eu não vi, desculpa. Eu já consegui mostrar para a galera aí? É a mesma. Beleza? Então, pessoal, essa esponja metálica, pessoal, ela é incrível, maravilhosa, show de bola para limpar a ponta do seu ferro de solda. Por quê? Primeiro, ela não gera choque térmico na ponta do ferro de soldar. Legal? Ela não necessita de água, ela não necessita de nada para limpar a ponta do ferro. Tá bom? Porque essa esponja metálica, ela foi feita de um material que, inclusive, é resistente a altas temperaturas. A esponja metálica não oxida. A esponja metálica, ela não vai piorar o funcionamento do seu ferro de solda. Pelo contrário, quando você pegar a ponta do ferro e colocar nela e tirar, ela vai tirar suavemente toda a película que está sobre a ponta do seu ferro de solda. Fazendo isso, ela não vai trincar, ela não vai quebrar, não vai eliminar todo o banho de proteção que tem na ponta do seu ferro de solda, tá bom? É claro, gente, que vamos pensar o seguinte. Não existe milagre. Não tem milagre. Tá bom? O que eu quero dizer que não tem milagre? Tá bom? Que daí a pessoa vai falar, professor, mas se eu passar 100 vezes a ponta do ferro, 1 milhão de vezes a ponta do ferro na esponja metálica, uma hora ou outra, aquele banho lá de proteção vai sair. Mas aí não tem jeito, pessoal. Tá bom? Por que não nada dura para sempre? Tá bom? Tudo tem a famosa vida útil. Não tem jeito. E é por isso que você tem pontas que são mais caras e tem pontas mais baratas. Tá bom? Qual a diferença da ponta mais cara para o ferro de soldar ou estação de solda, né? Qual a diferença da ponta mais cara para a pontinha mais barata? Muitas das vezes é a espessura do banho de proteção da ponta do seu ferro de solda ou da estação de solda. Muitas das vezes, quando você compra um ferro de soldar ou estação e vem com uma pontinha padrão lá, ou você compra uma ponta mais barata, pode ser que a camada, a quantidade de microns
que tem lá na ponta e que faz essa proteção extra e facilita a aderência da solda, né, tudo isso e muito mais, seja bem fininha. Pode ser que você pague mais caro numa outra ponta e que vai durar muito tempo mais. Legal? Agora, no decorrer do tempo, o que acontece, David, quando a gente usa o ferro de soldar? Principalmente esse ferro de soldar aqui, ó. Geralmente esse ferro de soldar atinge mais ou menos que temperatura, David? Os 400... Esse aí é de quantos watts? Esse aqui é 40 watts. 40 watts, uns 380... Seus 400 graus, né? Seus 400 graus, né? Agora vamos lá. Vamos pensar um pouco. O que a alta temperatura, David, faz com os metais? Deixa mais mole ou mais duro? Amolece, né? A temperatura amolece, né? Não tem jeito. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando você solda e você aquece essa ponta aqui a 400 graus, por exemplo, ela deixa, inevitavelmente, o material da ponta mais mole, mais dúctil do que na temperatura ambiente. E aí você naturalmente vai pegar a ponta e vai atritar com a placa. Você atrita com a placa, atrita com o terminal do componente. Legal? O fato de você tocar toda hora na placa, você está retirando uma camada desse banho protetor lá da pontinha da sua ponta do seu ferro de solda. E é por isso, inclusive, olha que interessante, aí você começa a entender, né? É por isso que muitas das vezes a solda não derrete na ponta do ferro, mas derrete no corpo. Né? Muita gente pergunta assim, professor, por que a solda derrete aqui, ó? Por que a solda derrete aqui no corpo e não derrete na pontinha? Porque na pontinha você ficou toda hora tocando na placa, no terminal do componente, gerou atrito, tirou a camada de proteção, aquela ponta veio oxidar e a solda, quando você derrete, ela vira uma bolinha. Ela vira uma bolinha e derrete pro corpo. Olha que louco isso, né? Quem já fez isso daí, erga a mão. Eu tô vendo todo mundo aí. Eu tô vendo todo mundo aí que ergueu a mão do outro lado, né? Praticamente uma visão do Superman aqui, né? Beleza? Tenho certeza que a galera tá erguendo a mão. Por quê? Porque já aconteceu comigo. Você começa a derreter ali, vira uma bolinha, ela puf, derrete, se derrete aqui, ela cai aqui, ó. Por quê? Por causa disso. E aí, quanto mais você usar, mais vai ficar aquecido o ferro, mais mole fica a ponta, maior a capacidade dela perder esse banho protetor naturalmente pelo atrito no processo de soldar. E aí, é claro, gente, tá bom? Quanto mais você ficar ali toda hora limpando, automaticamente isso vai tirando esse banho protetor. Mas não quer dizer que você vai usar uma vez e você vai tirar esse banho protetor, tá bom? Você vai usar por muito e muito tempo. Pode ter total certeza. Mas isso vai depender também do quê? Da qualidade da ponta do seu ferro de solda. Tá? Só que daí você deve estar se perguntando assim, né, David? Mas o que é melhor para preservar a ponta? É a esponja umedecida ou a esponja metálica? O que é melhor, gente? Na minha opinião, a esponja metálica é melhor. Por quê? Porque por mais que você coloque a ponta do seu ferro de solda nela, e a ponta sai limpa, gente, a ponta sai brilhante. Tem vídeo no canal, tá? Mostrando a utilização da esponja metálica, legal? Por mais que quando você coloca e tira, isso no decorrer do tempo pode diminuir essa camada, mas diminui muito pouco. Se você usa a esponja vegetal encharcada, o que vai acontecer, pessoal, quando você usa a esponja metálica encharcada? Quando você encosta a ponta do ferro e faz assim, ó, na esponja que está um rio, está parecendo um mar lá de Peruíbe, né, David? Né? A pessoa acha que é uma piscina, a esponja vegetal, né? Ela pega dentro de um copo de água, coloca lá, aí beleza. Aí mete lá a ponta do ferro de solda. O que vai acontecer, pessoal? A ponta a 400 graus. Quando você passa na esponja com água, vai gerar um choque térmico brutal. E esse choque térmico brutal, e que faz a ponta esfriar demais, né? É por isso que quando você passa a ponta na esponja e ela está ultra mega molhada, faz o tsh, sai aquela fumaça.
Inclusive, se você tentar derreter a solda nela, não derrete. Você tem que esperar um tempo o ferro aquecer de novo para derreter a solda ali. Por que diminuiu a temperatura bruscamente? Por causa da água. Perfeito, gente? Por causa do quanto estava molhado, encharcada ali a esponja. E esse choque térmico, essa mudança brusca de temperatura, sabe o que vai acontecer com a ponta do ferro de solda? Gente, vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, vai começar a gerar na ponta do ferro microtrincas. Ó, vai começar a gerar isso aqui, gente. Ó. E aí, quando você pega um material muito quente, esfria muito rápido, pode fazer com que comece a gerar microtrincas aqui na ponta. E essas microtrincas, ao invés de tirar uma pequena camada dessa ponta do seu ferro de solda, ela vai começar a deteriorar, vai começar a destruir, vai começar a trincar, vai começar a quebrar a ponta do ferro de solda. E aí é por isso que muitas pontas do ferro de solda, elas ficam totalmente deformadas, ó. Legal? Ó? Todas essas pontas que vocês estão vendo aqui, ó, inclusive tem mais um vídeo sobre isso no Eletrônica Fácil, tá, gente? Mas todas as pontas que vocês estão vendo desse nível aqui, ó, é por causa disso. É porque muitos alunos, na época, eu peguei todas as pontas que os alunos da escola que eu trabalhava usavam, né? Ó. Vai lá, mostra aí. Olha lá que bacana. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, aí. Tá vendo? Olha lá a ponta, ela gerou um U, né, David? Um côncavo, exatamente. Né? Olha lá. Por que aconteceu essa fissura aí, David? Essa quebrada aí? Exatamente, isso aqui foi... Exatamente, isso aqui é uma ponta que eu guardo. Isso aqui foi do começo. Eu destruindo as minhas pontas por má utilização, né? Então tem várias aqui que estão nesse jeitinho que eu guardo aqui com muito carinho. E depois eu acabei não trocando mais. A minha tá durando muito tempo, porque agora a forma que eu utilizo acaba que não tem esse processo de deterioração mais. Ó, todas essas daqui são pontas que eu danifiquei no começo. Nossa, ó. Essa daí tá caótica, hein? Ó. Aí, que beleza, hein? Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, só passa por isso quem começa a soldar a partir do zero. Não tem jeito, tá? Então, nessa ótica que a gente conversou, é pior usar a esponja vegetal do que a metálica. Legal? Ah, professor, mas e se eu usar ela levemente umedecida? Aí já começa a melhorar. Beleza. Mas mesmo assim, eu prefiro a metálica. Limpa muito mais, limpa de uma forma muito mais uniforme. Perfeito? E, gente, a durabilidade de uma esponja metálica... Ó, eu vou falar uma coisa para você, David. Faz mais ou menos uns 6 anos que eu uso uma esponja metálica. A mesma. É mais ou menos 6 anos. Ah, mas quanto que custa, professor? É muito caro uma esponja metálica, gente? Muito caro. Muito na caro. Loja Eletrônica Fácil, está custando R$24 a esponja metálica. Se ela durar 6 anos, é mais ou menos R$4 por ano que ela vai custar para você. Então, o custo-benefício é muito bom pela preservação da qualidade da ponta do seu ferro de solda e o quanto ela vai prolongar a vida útil do seu ferro de solda. Pode ter total certeza. Tá? Então, uma coisa que você não pode fazer é esmerilhar a ponta do seu ferro, lixar a ponta do seu ferro e usar a esponja vegetal encharcada para poder fazer a limpeza. Pelo contrário, use esponja metálica e estanhe sempre a ponta do seu ferro para que você possa prolongar a vida útil dela de forma incrível, show de bola e sensacional. Esponja vegetal, para a galera aí que de repente não conhece. Isso, esponjinha vegetal. Show de bola, tá bom? Professor, posso usar os dois? Posso usar, claro, gente, desde que use da forma correta. Fechou? E é claro, né, pessoal? Se você curtiu, deixa o seu like, arrepia o like, deixa a hashtag resenha top aqui no campo de comentários e não esquece de baixar o seu e-book gratuito. Baixe o seu e-book lá no cursos eletronicafácil.com.br, um livro maravilhoso, faixa preta de mais de 270 páginas, que você pode baixar gratuitamente, não paga nada e ganha muito conhecimento para você desbravar o mundo da eletrônica de forma maravilhosa, incrível e faixa preta. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser turbinar a sua bancada, qual é o site que a galera vai acessar, David? Opa, www.
Loja Eletrônica Fácil. Esse é a Loja Eletrônica, já vai falar do curso. Olha aí. Loja Eletrônica Fácil.com.br. Confira todos os produtos e kits, gente, tá? Tem vários kits massa para galera que quer começar a fazer soldagem eletrônica e que no kit sempre tem um desconto a mais do que se você comprar o produto individual, tá bom? Então, se você quer turbinar a sua bancada, quer ter um kit show de bola de soldagem eletrônica, dá uma olhada no kit, que tem um desconto a mais ainda do que se você for comprar os produtos de forma individual. Tem muita coisa, tem kit, tem ferramenta, tem congelante para detectar curto em placa, multímetro, camiseta de eletrônica fácil, alicate, kit de assistente de soldagem, tudo isso e muito mais você acha na loja eletronicafácil.com.br. O que você não deve fazer, uma outra coisa que você não deve fazer é deixar o ferro de solda ligado continuamente sem uso. Por quê, gente? Porque o fato é o seguinte, deixou ele sem uso. A temperatura que ele vai chegar é a temperatura nominal. Essa temperatura nominal vai fazer com que o material da ponta do ferro, como a gente acabou de falar na outra pergunta que a galera fez, né? Vai fazer com que essa ponta ela fique muito dúctil, muito mole. E se ainda essa ponta já é mais antiga, se ela já foi usada e ainda está sem o banho protetor, né? Não está bonitinho igual essa ponta novinha do ferro de solda aqui da loja Eletrônica Fácil, ela já está desgastada, já é uma ponta bastante usada, a chance dessa ponta oxidar quando submetida a alta temperatura contínua é muito grande. E é por isso, inclusive, que muitas pessoas acabam até perdendo a ponta do ferro de solda. É pelo fato da pessoa sair, esquecer a ponta do ferro, esquecer o ferro de solda ligado, né? Legal? E aí, a hora que a pessoa volta, a ponta do ferro de solda não está nem preta, David, ela está azul. Já fiz isso. Né? Legal? Então, a ponta ela chega a ficar azul, gente, de tanta oxidação. E essa oxidação, inclusive, ela é proveniente da reação a reação química que está acontecendo ali da interação da ponta do ferro de solda com as moléculas que estão no ambiente. Perfeito? Então, aqui no nosso ambiente tem oxigênio. Perfeito? Tem outros tipos de elementos químicos de acordo com o ambiente que a gente está. No caso do David, tem a maresia, por causa de ser um ambiente aí perto da praia, legal? Então, tudo aquilo que está no nosso ar vai reagir com a ponta do seu ferro, que é de material metálico, numa alta temperatura. Isso faz com que brutalmente a ponta fique preta, a ponta fique totalmente oxidada. E isso diminui brutalmente a vida útil do seu ferro de solda, tá bom? Então, o que você não deve fazer é deixar o ferro de solda ligado continuamente sem uso. Tá bom? E a outra coisa que você não deve fazer é deixar o ferro de solda ligado, sem uso, sem a ponta estar estanhada. Tá bom, gente? Por quê? Porque, olha só, se esse ferro de solda aqui, ele está aquecido a 400 graus, ele está lá no suporte, está lá no suportinho, tá bom? Mas a ponta dele está totalmente coberta por solda, a solda, ela vira o que ali, nesse ponto? Uma película protetora da ponta. Se a solda vira uma película protetora da ponta, qualquer coisa que tente penetrar na ponta do ferro de solda, tende a fazer o quê? A penetrar na solda e não mais na ponta. Então, toda e qualquer sujeira, toda e qualquer impureza, todo e qualquer tipo de coisa que poderia tocar direto na ponta vai misturar com a solda. E aí, quando o ferro está em stand-by, está lá no suporte, com essa solda lá na ponta. E aí você vai usar o que você faz da esponjinha metálica? Coloca lá, limpou, a ponta sai zerada. E aí você solda. Então, não deixe o ferro de solda em stand-by sem a ponta estar totalmente estanhada. Porque você estanhando a ponta, essa quantidade de solda vai proteger e aumentar a vida útil de forma brutal. O seu ferro de solda pode ter total certeza. Legal? Inclusive, uma outra coisa que você não deve fazer é desligar o seu ferro de solda ou desligar a sua estação de solda sem antes ter estanhado a ponta. Legal?
Esse é um fator que me ajudou muito aqui, viu? Deixar ela, guardar ela sempre estanhada, tanto que eu tô com uma aqui que tem meses, que tá zero. Perfeito. Tá zero. Por quê? O que acontece? Você vai armazenar essa ponta. No processo de armazenagem, né, a umidade relativa do ar também vai interagir com a ponta. E todas as outras influências que a gente falou, né? Se você, no momento que está desligando o ferro, você estranha totalmente a ponta, deixa ela, pode fazer uma bolota de solda, não tem problema nenhum. Fazer uma bolota de solda lá na ponta. Solda penetrou totalmente nessa parte aqui que tem o banho metálico, que é onde ela vai dar aderência. Então a solda encostou aqui, ó, preencheu toda essa parte, formou uma bolota, uma camada grossa aqui. Beleza. Tirou, a hora que ela solidificar, ela vai solidificar na ponta. E aí toda a influência externa vai interagir com essa solda que está em cima da ponta, e não mais com a ponta. E aí, quando você ligar, o que vai acontecer com a solda? Ela amolece, você limpa na esponja vegetal ou na esponja metálica e teu ferro fica zero bala. Perfeito? Então, dica top para você prolongar a vida útil da ponta do seu ferro de solda. Você acha na loja eletronicafácil.com.br, da estação de solda que você vai usar no seu dia a dia. É sempre estanhar no momento que ele estiver ou em stand-by ou no momento que você for desligar, para que ele possa, então, proteger a ponta do seu ferro de solda de forma incrível, show de bola excepcional, né, David? Opa, com certeza. Isso daí foi uma mudança de atividade aqui que eu tive na hora de guardar, porque eu tinha a noção do quê? Guardar o meu instrumento tem que guardar ele limpo. Não posso guardar ele sujo. Ah, que isso, relaxo esse. Então eu ia lá e limpava, deixava limpinho e tal, guardava no outro dia. Eu tinha que limpar ele de novo na hora de usar, porque a solda não grudava nele. Falei, então, uma coisa estranha. Aí, numa das lives, ou na aula mesmo, não lembro agora, peguei essa dica, você passou essa dica de guardar sempre estanhado, e aí eu passei a fazer isso. Falei, putz, dá até um negócio, você enche ele de solda, você fala, nossa, vou guardar ele tudo sujo, assim? No outro dia, a hora que você esquenta, que ele derrete, que você limpa ele ali na esponja, tá zero bala, você joga solda, derrete, que é uma beleza, transferência térmica é uma maravilha, então fica top, galera. Essa é uma dica, para deixar na cômoda do lado, guardar sempre o ferro de solda estanhado. Não deixar só na cômoda, como usar, né? Usar, exatamente, usar, aplicar, né? Aplicar. Porque é muito, parece básico, mas é coisa que se você não faz, dificulta demais o trampo do dia a dia do técnico em eletrônica. E aí a gente acaba, é isso que gera às vezes frustração, às vezes são dicas tão importantes, mas tão básicas que a gente acha que, não, isso não vai influenciar tanto. Mas na hora da soldagem você fala, putz, minha solda não tá tão legal, não fica igual a que eu tô vendo no vídeo, não tá tão... Por quê? Porque são detalhezinhos que a gente tem que ter muita paciência, muita humildade para entender que às vezes isso pode mudar totalmente o nosso trabalho profissional. Né? Então, tranquilidade, olha essa dica, eu vou praticar para ver, vou fazer um teste, vamos ver se o professor Rodolfo tá falando a verdade mesmo. Faz o seguinte, pessoal, aplica essa dica aí, que a gente acabou de falar, que é estanhar a ponta do ferro de solda. Aplica ela. Faz e testa. Se der certo, vai no nosso Instagram, vai no seu Instagram, tá bom? Pega o teu smartphone e grava um story lá no seu Instagram, tá bom? Grava lá um story e mostra lá, professor, acabei de limpar a ponta aqui do meu ferro de solda, putz, ficou legal, com a sua dica, e marca o @eletronicafácil-oficial e marca lá o @David de Oliveira também, que é o Instagram do David, perfeito, que a gente vai repostar nas nossas redes sociais pra gente comemorar junto que você tá aprendendo, evoluindo e crescendo no fantástico mundo eletrônico. Fechou? Porque a família Eletrônica Fácil é isso, é a gente comemorando sempre a vitória, não só da gente, mas a vitória de todos. Porque a vitória de um é a vitória da comunidade, da família Eletrônica Fácil. E a felicidade de um é a felicidade de todos, é aquilo que contagia a gente a continuar fazendo a resenha e lutando aqui para que vocês possam ser faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Um abraço para o Evair Braga. Tamo junto, Evair. Será que esse Evair é o Evair lá da bancada de eletrônica, David? Eu acho que é. Eu acho que é o Evair que montou a bancada top. Rapaz, o cara é fera, hein? O cara é fera. Tá bom? O Evair Braga, se foi você que fez aquela bancada de eletrônica sensacional, deixa a hashtag fui eu aqui no campo de comentários. Tamo junto e vamos para cima, tá? Beleza? Um abraço para o Zenilton, um abraço para
O Jeremias, olha lá, falou que já dá certo a dica. Show de bola. Depois o Evair, depois a gente quer que você faça um vídeo explicando como você fez aquela bancada para a gente colocar para toda a galera da família Eletrônica Fácil. Ensinar a galera a fazer exatamente aquela bancada que você fez, olha lá. Olha lá, foi olha lá ele que mesmo. bacana. Legal. Aí, Evair, vou falar uma coisa, hein? Rodolfo também é marceneiro, hein, cara? Rodolfo também é marceneiro, hein? Rapaz. Aqui entende. Aqui tem altos trabalhos com marcenaria, hein? Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu tentar achar o vídeo da bancada do Evair para a gente fazer uma homenagem aqui para ele. Parabéns, viu, Evair? Muito bom, cara. Muito bom. Evair. O orgulho da gente aqui da família Eletrônica Fácil de você é gigante. Pode ter total certeza. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mostrar ao vivo a bancada do Evair aqui. Ó, tá bom? A galera tá falando, esse professor é mentiroso, não tem bancada nenhuma, não tem o quê, rapaz? Evair é faixa pretíssima. Orgulho total do nosso querido Evair, gente. Olha só. Vamos compartilhar aqui, ó. Ficou muito massa. Legal, vamos compartilhar aqui, ó. Ó, a bancada do Evair, gente, ó. Aqui, pessoal, é a bancada que ele considerava a bancada improvisada dele. É por isso que eu falo, né, David? Sempre que quem quer dá um jeito e quem quer arruma desculpa. Quem não quer arruma desculpa, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Então, o Evair, ele tinha lá a sua bancada inicial, que era uma bancada lá de computadores, né? Tinha lá 2 monitores, lá o seu suporte de componentes, e aqui que ele fazia o seu trabalho com eletrônica. Tinha lá um microscópio. Já é show de bola, hein, Evair? Tá bom? Já é um ótimo começo. Aí, olha lá, gente. Nosso querido Evair. Eu vou colocar numa velocidade mais rápida aqui. Olha lá. Legal. Olha a nova bancada do Evair aí, gente. Olha lá. Ó. Que bacana, ó. Então, ele colocou uma chave geral. Colocou uma chave para ativar um transformador 220 isolado. Colocou uma chave para um transformador de 110. Para ele poder fazer análise com osciloscópio. Para ele estar sempre seguro, isolado da rede na hora de testar a placa. Olha que linda que ficou a iluminação. Ficou uma iluminação linda. Colocou tomadas para cada um dos níveis de tensão. Montou um painel elétrico. Olha só, montou um painel elétrico. Olha que linda que ficou a bancada. Vamos de novo, ó. Então, a bancada antes, ó. Bancada antes. Perfeito? Olha que lindo ficou o trabalho de marcenaria dele. Então, colocou chave geral total. Colocou a chave para ligar um transformador isolador 220. Para alimentar a placa e poder fazer análise da placa isoladamente da rede. 110, chave liga e desliga, iluminação sensacional. Olha só, tomadas de diversos níveis de tensão, colocou um plug de aterramento ali, montou um painel com comando elétrico maravilhoso, tomadas na parte de trás. Enfim, pessoal, trabalho faixa preta. Trabalho faixa preta. Olha que bancada linda. Tá bom? Evair, nós temos um orgulho total de você, meu querido. Parabéns. Legal? É muito bom ter você no curso de Eletrônica Fácil, na família Eletrônica Fácil. E se você topar, Evair, fica o desafio. Legal? Olha lá, o Edinaldo já falou aqui, ó. Né? Que ideia top, vou copiar essa bancada. Inclusive, Evair, fica o convite, ó. Convite especial para você. Tá bom? Legal? Um abraço, parabéns, meu querido. Orgulho total de ti, tá bom? Vamos que vamos. Vamos para cima. Inclusive, Evair, fica o convite para você. Se você sentir no coração de mostrar para a galera como fazer essa bancada de eletrônica passo a passo, tá bom? Quiser gravar um vídeo de como fazer a parte de marcenaria, como fazer a instalação das tomadas, como fazer a montagem do painel, como fazer tudo isso e muito mais, a gente pode depois fazer uma live, eu, você e o David, tá bom? Para a gente ir postando os vídeos aqui e ensinando a galera qual é o passo a passo, quais são os materiais e como montar uma bancada tão bonita quanto a sua. Legal? Beleza? Se você topar o convite, depois manda lá um comentário na plataforma que a gente vai fazer isso acontecer, não é, David? Opa, com certeza, vai ser muito bom. Para todos nós, né? Sempre são dicas. Às vezes as pessoas têm algumas ideias que você fala, pô, não tinha pensado. E isso é muito legal, essa troca, né? Todo mundo, quando você mesmo coloca, todo mundo pode aprender. Então, são dicas muito legais, uma estrutura muito legal que ele montou.
selecionando. Nossa, sensacional, muito bom, muito bom. Vou pegar Muito ideias bom. para minha nova bancada que está para surgir. Então, é isso aí. Depois você vai deixa aí no campo de comentários se você vai topar o desafio. Lembrando que missão dada na família Eletrônica Fácil é missão cumprida, hein? Fechou? Beleza? Olha lá, o Rafael falou aqui, eu estava pensando aqui em como fazer a minha e achei a ideia dele muito boa. Sensacional, Rafael. Vamos que vamos. Vamos para cima. Gente, para encerrar a nossa live, então, fica o convite. Se você quer aprender eletrônica partindo do zero, não sozinho, mas acompanhado de uma família maravilhosa, chamada de Família Eletrônica Fácil, clica no link aqui da descrição do vídeo e acessa o cursoseletronicafácil.com.br. Faça como o David, faça como o Evair, faça como o Robson Vidal, faça como todos os alunos da família Eletrônica Fácil, tá bom? Baixe o e-book gratuito, legal? Mais de 270 páginas de muito conteúdo maravilhoso, tá bom? É só clicar, baixar gratuitamente. Perfeito? Pode imprimir, pode encadernar esse livro, vai ser o seu braço direito na hora de desbravar o mundo eletrônico. Se quiser fazer um curso completo de eletrônica, nesse mesmo site você pode saber tudo e muito mais sobre o curso de Eletrônica Fácil, que o David fez, que o Evair está fazendo e os demais alunos também. Fechou? E se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica, qual é o site, David? www.lojaeletronicafácil.com.br. Isso, lojaeletronicafácil.com.br. Confira todos os produtos, tá bom? Kits, gente, tem muitos kits massa aqui na área de soldagem eletrônica que você ganha mais um desconto se comprar o kit completo. Legal, um preço super acessível. Pode ter toda certeza, porque o objetivo aqui é ajudar você a turbinar a sua bancada de eletrônica. Então, lojaeletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Aproveita o kit 6 em 1, com fluxo, álcool, escova, tudo isso e muito mais, e o kit para soldagem de iniciantes, que está simplesmente maravilhoso, na lojaeletronicafácil.com.br. Fechou? Meu querido David, muito obrigado por mais essa resenha Eletrônica Fácil. E a gente se vê porque daí esse tema que eu gostei bastante, cara, é o que nunca fazer no fantástico mundo eletrônico. Tem muito pano para manga, hein? Falamos de dois assuntos? Uma pergunta, um pouquinho, uma pergunta. O tema é 1 hora, não adianta. Mas por isso que a resenha é importante. Essa troca, tá vendo? Ó, quanta coisa bacana. É sensacional. E é assim que a gente vai aprendendo com muito o quê? Muita paciência. Muita, né? Tem que ser leve. O aprendizado tem que ser leve. E é isso que... Por isso eletrônica fácil. Porque leve, divertido e descomplicado. É só aqui na família Eletrônica Fácil. Fechou? Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Fiquem com Deus. Lembra sempre que sozinho a gente vai rápido para qualquer lugar. Mas é somente juntos que somos mais fortes, chegamos mais longe e venceremos no fantástico mundo da eletrônica. E outra coisa, os sonhos da gente determinam o que a gente quer, mas somente as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. Então, para ser uma faixa preta na eletrônica, requer muita dedicação, muita força de vontade, muito empenho e muita mão na massa. Porque se não aplicar, não com muita frequência, atingir a excelência, você não vai aprender. E isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser aprender, vai ter que fazer muito para daí ser bom naquilo que a gente deseja se tornar no fantástico mundo da eletrônica ou qualquer outro mundo fantástico. Tá bom? Legal? E outra coisa, é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Qualquer limitação pode ser rompida e exterminada com muita intensidade, com muita força de vontade, com muito afinco, com muita energia positiva. Legal? Se você é ruim de matemática, com muita intensidade. No treino da matemática você vai ficar bom. Se você tem dificuldade em ciências, em soldagem, em manutenção eletrônica, é com uma intensidade que você vai romper qualquer tipo de limitação. Porque a limitação deixa de existir quando você quer realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos. É só você que é o seu próprio adversário, o seu próprio inimigo. É você que determina onde você vai chegar. Porque impossível é questão de opinião. Pode ter total certeza. Legal? Sempre muito foco, muita força, muita fé em Deus, fé em você, fé na família Eletrônica Fácil, que a gente está aqui para fazer sempre o 300% para você realizar o seu sonho de ser um faixa preta e aprender esse mundo eletrônico de forma divertida, maravilhosa e show de bola. Pode ter total certeza. Tá bom? Muito obrigado por tudo, galera. Vejo vocês na próxima
Resenha Eletrônica Fácil. Valeu, um forte abraço. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos para cima. Tchau, tchau.